Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para voltarmos a meditar sobre o Evangelho de João. No outubro foi o mês que a gente meditou sobre a Reforma Protestante, onde nós pudemos relembrar muitas coisas, o propósito dessa reforma, os homens que Deus usou para que isso ocorresse e o que isso impacta no dia de hoje. E nós vemos que depois de pouco mais que 500 anos da Reforma Protestante, nós precisamos voltar ao que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia, para que nosso coração se volte novamente para um Deus Criador. Você que se inscreveu aqui no canal nesse período, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o nosso conteúdo, os nossos vídeos possa abençoar a sua vida e edificar a sua fé. Logo após a nossa vinheta, vamos entrar então no Evangelho de João, capítulo 10. Então, aqui diz a Escritura, João capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 21. Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele a chama e as ovelhas pelo seu nome e a leva para fora. Depois de conduzir para todas as ovelhas, vai adiante delas e os seguem porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava querendo ensinar. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham ela plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, tenho as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minhas espontâneas vontades. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouviram? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado, porque um demônio abriu os olhos, porque um demônio abriu os olhos dos cegos. Veja esse vídeo e nós voltamos a seguir. Alguém precisa falar, eles precisam saber que não se vende fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. Eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. Então, esse vídeo fica bem claro o que o mundo hoje quer e por que quer censurar a Cristo, a Bíblia. Jesus usa a metáfora do bom pastor para revelar os aspectos profundos da sua missão e seu relacionamento com aqueles que o seguem. Esta passagem destaca a forma como Jesus se diferencia dos líderes religiosos da sua época e como ele oferece uma relação íntima e verdadeira com as suas ovelhas. Então nós vemos que Jesus, ele se apresenta em todo o Evangelho de João, vai narrando essa apresentação, e em nenhum momento ele quer esconder nada desses homens dessa época, e nem de nós, porque deixou tudo relatado aqui nas Escrituras. Mas nós vemos que homens religiosos que querem levar a fama através do nome de Cristo, através do nome de Deus, se propõem a querer esconder os seus pecados e os pecados daqueles que os guiam em troca de benefícios próprios, ignorando a lei de Deus. Jesus começa contrastando o pastor verdadeiro com os ladrões e mercenários. Os ladrões e salteadores não entram pela porta, ao contrário, pulam um muro para tentar roubar as ovelhas. É o que nós vemos hoje. Muitas denominações que se julgam cristãs evangélicas, mas não falam mais de pecado, não falam mais de salvação, não expõem mais a leitura bíblica, não fazem com que seus membros meditem sobre as Escrituras, tenham um tempo de devocional, um tempo de oração, queiram conhecer o seu Senhor. Pelo contrário, querem prometer algo que Deus não prometeu, e em troca disso, recolhendo dessas ovelhas verdadeiras fortunas para o seu patrimônio. Isso é uma analogia com aqueles que tentam guiar as pessoas sem uma verdadeira intenção de amor e cuidado, buscando apenas ganhos pessoais. Jesus, entanto, entra pela porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Esta imagem mostra o relacionamento de Jesus é baseado na confiança, reconhecimento das suas ovelhas, conhecem a sua voz e o seguem. É o que diz o texto bíblico. Como é que eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não me relaciono com Ele? Como é que eu posso dizer se eu conheço a Deus se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não tiro um tempo para ouvir esse Deus? E quando sou confrontado a esse Deus, eu simplesmente viro as costas, porque eu não quero ser mudado por esse Deus. Eu quero continuar na lama do meu pecado, fazendo as minhas vontades. Mas quando tudo dá ruim, a primeira coisa que eu faço é correr em direção a esse Deus. Mas não para me arrepender, mas para que Deus conserte tudo e eu volte a ter uma falsa sensação de paz, de alegria, até o momento de vir novas lutas,
novas tribulações, novas assolações, e eu novamente me distanciar de Deus. Como o bom pastor, Jesus conhece a cada uma das suas ovelhas, pessoalmente, e é conhecido por elas. Isso reflete o cuidado individual de Jesus, que conhece nossas necessidades, nossas falhas, nossos corações, e Ele nos chama pelo nome, indicando um relacionamento íntimo e pessoal, diferente dos líderes religiosos que erram distantes ou buscam vantagens pessoais. Jesus guia com um amor genuíno, disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Então nós vemos que aqui Jesus, ele demonstra as qualidades e o porquê ele é o verdadeiro pastor, demonstrando que aqueles líderes religiosos queriam somente interesses políticos e pessoais, como nós vemos hoje, pastores que de megas igrejas, que hoje fazem mais dos seus púlpitos palanques políticos para poder pagar o que lhe prometeu, porque ficou tão enraizado com as coisas deste mundo que agora a conta chegou. Então ele faz promessa para político A, político B, e agora tem então que pagar as suas dívidas, e colocando as ovelhas numa situação bastante difícil, porque quando Jesus aqui fala, quando as coisas apertam, eles largam as ovelhas e saem correndo. Jesus afirma então que ele é o bom pastor, porque ao contrário dos mercenários, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Isso se concretiza na cruz, onde Jesus sacrifica a si mesmo, para que nós possamos ter a vida. A disposição de dar a vida pelas ovelhas é o ápice do amor sacrificial e demonstrar como Jesus está comprometido com cada um dos seus seguidores, protegendo e guiando-os a um relacionamento profundo com Deus. Então, por isso que Jesus, quando fala, eu vou para o céu, não vou deixar os órfãos, vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que habitará em vós e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Quando nós não tiramos esse tempo para aprender o que Jesus nos ensinou, como é que o Espírito Santo vai fazer lembrar, se nós não ouvimos? Nós não queremos ouvir louvores, nós não queremos ir no culto e prestar atenção na palavra, nós não queremos ter tempo de devocional, de leitura, mas queremos tudo aquilo que supostamente o Evangelho nos proporciona, iludidos com o falso Evangelho da prosperidade, onde promete carro, casa, bênção, saúde sem medida, e sendo que o próprio Deus não falou nada disso, não nos prometeu nada disso. Se nós queremos seguir a Deus e a Cristo, nós temos que entender que a nossa fé não se baseia nas coisas deste mundo, com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. As coisas deste mundo são ilusórias. As coisas deste mundo muitas vezes pegam e nos tiram da presença de Deus. E quando nós seguimos as coisas deste mundo, nós pegamos e negamos a Deus. E é por isso que nós temos que ficar longe das coisas deste mundo. O ensino de Jesus sobre ser o bom pastor nos encoraja a segui-lo com confiança, sabendo que ele nos ama de forma pessoal e sacrificial. Ele nos chama a sermos também pastores em nossas esferas, cuidando das pessoas com amor genuíno e guiando-as para o bem, seguindo o exemplo de compaixão, serviço e sacrifício do nosso Salvador. Jesus foi o exemplo. Jesus foi para o céu.
E hoje ele conta comigo e com você, para que aprendamos com ele e praticamos os seus ensinamentos. Por isso que o Evangelho de João, eu acredito que ele é o mais claro dos evangelhos ao apresentar Jesus. Ele apresenta um Jesus numa totalidade que nós não conseguimos entender ou compreender se nós não tivermos ligado com a sua graça, com o seu amor. Por isso, te convido a entrar nesse desafio. Leia a Bíblia, medite, tire um tempo para fazer seu devocional. Não fique distante desse Deus, porque Jesus está voltando, Ele está à porta, e constantemente Ele nos faz lembrar disso, porque os sinais estão aí. Que Deus os abençoe, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para continuarmos a leitura de João 10. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.